nossos lábios para poder falar somente aquilo que o Senhor vai permitir. Amém, Jesus. Nós pedimos agora, Pai, que não saia da vida dele, da boca dele, Pai, nenhuma palavra, Senhor, se não for pelo Teu Espírito. Amém, Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos pedindo, Pai, a Tua direção para esse altar, para que nós possamos, ó Pai, ouvir através dele a Tua voz e aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus que eu oro, em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Espera aqui para limpar aqui. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Pode sentar, irmãos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com o pastor, agradeço aos irmãos. Era uma vontade que eu tinha muito grande de subir nesse púlpito aqui, pode ter certeza. Meu nome é Dimas, eu congrego na igreja do Nazareno Campos Elíseos e Quintino 2. Deus me despertou para a palavra no ano de 1980. Eu comecei na igreja católica e ali Deus foi trabalhando com a minha vida até os dias de hoje. E você pergunta, mas por que despertou? Porque a palavra de Deus fala: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos. E eu realmente estava dentre os mortos, e o Senhor Jesus me despertou. O Evair me disse que nós íamos falar uma palavra para obreiros. Então a feijoada hoje aqui vai ser de caldo grosso, então presta atenção. Eu pedi para gravar porque uma vez só não dá para você pegar tudo que Deus vai falar nesta noite. Eu gosto de ouvir várias vezes aquilo que alimenta o meu coração, e cada vez Deus vai falando um pouquinho mais. Quando você prepara um currículo para mandar para uma empresa, você procura colocar no currículo o melhor, aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, e você leva o teu currículo até a tua empresa, para ver se você pega o serviço, para impressionar o RH. A palavra do Senhor diz que um homem fez as bodas do seu filho. Ele fez um grande banquete, com comida boa, lugar bonito, lugar saudável, chique, coisa muito chique. E mandou seus servos chamar os convidados para a festa das bodas do filho. E cada convidado deu uma desculpa e não compareceu. E o Senhor disse para os seus servos: agora você vai nos becos, vai procurar aqueles que não têm nada a oferecer, os mendigos, aqueles que não têm nada para te dar em troca, tragam eles para sentar na minha mesa. Então, irmãos, o currículo do crente era o pior possível. O meu currículo era o pior possível: pecador, blasfemo, hipócrita. E eu estava na sarjeta quando o Senhor enviou um anjo dele e foi me buscar. Então a primeira palavra para os obreiros: não escolha. Não escolha. Aqueles que você acha que não tem nada para dar, é esse que Deus quer levantar no altar. Você é obreiro, você tem a unção, não escolha. Abra a tua Bíblia, Mateus
capítulo 9, verso 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande mais ceifeiros para a tua seara. Curva a tua cabeça, por favor. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor trouxe as pessoas que o Senhor queria que nesta noite, cada um de nós, fomos escolhidos a dedo. O Senhor nos preparou o dia todo, mesmo o diabo querendo nos tirar da comunhão, o Senhor trouxe-nos a cada um de nós aqui nesta noite. Portanto, meu Deus, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, Senhor. Fala conosco nesta noite, alimenta o nosso coração, traga uma palavra sólida, madura ao nosso coração. Abasteça, Pai, a cada um de nós. Usa a minha vida, Pai, que caia por terra a minha vontade, as minhas opiniões, aquilo que eu acho, que prevaleça a Tua palavra, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então Jesus veio dizer para cada um de nós, porque a palavra é viva, para mim e para você nesta noite: a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. E eu pergunto para mim e para você: onde você se coloca nesse texto? Você se coloca como Senhor, no caso um pastor que acha que a igreja é dele, com as ideias próprias dele, que faz as coisas do jeito que ele gosta, do jeito que ele quer? Ou você se coloca como seara? Não, eu sou seara, eu estou na igreja há 15 anos, há 10 anos, mas eu esquento o banco, eu venho, sento, escuto, levanto e vou embora. Na próxima reunião eu venho, sento, escuto, levanto e vou embora. Eu sou uma seara que não produz, mas eu estou aqui. Ou no caso do mundo, aqueles que estão fora da presença de Deus, prontos para serem despertos, colhidos. Ou você é o ceifeiro? Não, eu conhecia Jesus, eu entreguei a minha vida para Ele, e eu quero servi-lo. Eu sou o ceifeiro, homem pronto para servir, alinhado com Deus, obediente à palavra de Deus. Na seara, que é nosso planeta aí, né? Fora das entrelinhas da palavra de Deus, encontramos diversas classes de pessoas, e algumas delas que nós vamos citar aqui, pode até estar no meio de nós dentro da igreja. A primeira classe de pessoas que encontramos, eu fiz uma pesquisa no Google, a nível Brasil, são aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Você vai falar assim, mas existe isso? Existe. Segundo o Google, 37% do Brasil, da população brasileira, não conhece Jesus. E esses 37% se resume onde? Entre os índios, os quilombolas, os ribeirinhos, os surdos, os muito ricos e os muito pobres. Pessoas que não ouviram, não se interessam, nem sabem que existe um Jesus. Ah, mas ele é bom. Ele é bom. Tudo bem, ele é bom. Mas conhecer a Jesus e ser remido pelo seu sangue é diferente de ser bom.
Seria muito bom se você é bom e conhece a Jesus e crê na redenção do teu sangue. É muito bom, mas só o bom não salva. Só o bom não funciona dentro da palavra de Deus. Em João 14,6, não precisam abrir agora, que agora eu vou lendo. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ser bom e não conhecer a Jesus, você não chega até o Pai. Não chega. Então essas pessoas que são boas precisam de que alguém chegue até elas. E quem vai chegar até elas? Os ceifeiros, os obreiros, nós. Nós somos as pessoas escolhidas por Deus para ministrarmos, para levar a boa nova a essas pessoas que não conhecem a Jesus. Romanos 14,10 diz assim, talvez um dos textos mais fortes referente a isso: pois todos havemos de passar pelo tribunal de Cristo. Você crê em Deus? Sim, vai passar pelo tribunal de Cristo. Você crê em Deus? Não, vai passar pelo tribunal de Cristo. Todos, sem exceção. Então o compromisso, a responsabilidade minha e sua é enorme. Agora tem um detalhe, querido: nós não estamos aqui para convencer ninguém. Não adianta eu atravessar a rua e ir até no bar da esquina, catar o camarada pelo cangote e falar: você tem que aceitar, Jesus, não vai para o inferno. Não é isso que eu estou falando. Nós somos anunciadores. Quem convence? O Espírito Santo de Deus. Quem abre o coração das pessoas é o Espírito Santo de Deus. Não é eu, não é você, não é o pastor. Não é. Tem situações que Deus opera, cura, maravilhas, milagres, e os olhos não se abrem. Os olhos das pessoas estão fechados, coração fechado. Ele pode ver o maior milagre do mundo, não aceita. Segunda classe de pessoas: aqueles que são incrédulos, não acreditam no Criador. Por que eu disse Criador? Porque tudo começou lá em Gênesis. Se eu acredito no Criador, eu acredito que a terra foi criada por Ele. Eu acredito que o homem e mulher foi criado por Ele. Tudo se fez através da palavra dEle. Pessoas que não acreditam em Jesus, que é Ele em carne. Ele se fez homem. O Criador se fez homem e morreu por mim e por você. Ele não acredita na remissão dos seus pecados, no perdão. Esses dias eu estava ouvindo um comentário de Augusto Nicodemos, se não me engano, e ele disse assim: muitas pessoas irão para o inferno não pelos seus pecados, mas irão para o inferno por não reconhecer o perdão de Jesus. E é uma verdade, porque todos pecaram, nós pecamos, mas quando reconhecemos aquilo que foi dado na cruz por nós, o sangue derramado na cruz por nós, a remissão dos pecados,
é anulado a nossa condenação. Pessoas que se intitulam ateu e acham bonito, eu sou ateu. Puxa vida. Eu faço questão de não crer em nada. Perfeitamente. Mas eu tenho uma notícia para te dar, meu querido. O Criador do sol, da lua, do ar que você respira, que te dá fôlego da vida, vai te levar no tribunal, no dia da sua morte. Eu não sei o que você vai falar para ele, mas eu estou te avisando. Não importa o que você acredita, o que importa é o que está escrito referente à tua vida, à nossa vida. Alguns reverenciam a natureza. Não, eu não creio em Deus, eu creio no Deus da natureza. Então ele se curva para uma árvore, se curva para um passarinho, ele se curva para uma flor, ele se comove com o entardecer. Mas o Criador de tudo isso, ele não se comove, não mexe no coração dele. E quem que vai apresentar esse Jesus a eles? Os obreiros, os ceifeiros, nós. Em Mateus 13:58 diz assim: eu não fiz ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Peraí, por que deles? Porque Jesus e seus criam. Milagres ocorreram? Sim. E por que não ocorreram milagres com eles? Por causa da incredulidade deles. Não dar crédito ao sacrifício de cruz é algo assim, é terrível, nos condena a cada dia. E às vezes chegamos até o ponto de acreditar na evolução, porque ser cristão, irmão, não é brincadeira não. Você passa uns apuros em roda de intelectuais, pessoas formadas. Então a Terra tem não sei quantos bilhões de anos, eu não sei o que aconteceu, evoluiu, Darwin fala que evoluiu. Eu creio que o meu Senhor moldou do barro e soprou nas narinas e saiu o primeiro homem. Eu creio nisso. Eu não creio na evolução. É porque agora nós descobrimos pelo telescópio tal que o universo está em expansão. Opa, não! Eu creio que o Senhor terminou no sexto dia e no sétimo descansou. Acabou. Porque a Terra é um cisco no universo. Não! O Senhor criou todo o universo para a Terra. O centro é a Terra. Estamos aqui. Deus fez isso aqui para nós. Então são coisas que o mundo tenta tirar a nossa fé, nos trazer a incredulidade. E nós temos que nos posicionar, irmãos. Você é cristão? Você é seara? Se posicione. Opa! Esses dias eu conversando com uma pessoa, e ela falou: baseado em que você está falando isso? Baseado na Bíblia. O meu norte é a Bíblia. O que a Bíblia diz, eu creio. O que não está na Bíblia, não acredito. Nem me interessa muito. A referência minha do cristão é a palavra de Deus. Então, se você quer ser um obreiro, você quer ser um ceifeiro, estude a palavra de Deus. Você não quer ser enganado por vento de doutrina? Estuda a palavra de Deus. Nós vamos chegar lá ainda. Mais um ponto: aqueles que são místicos. O que é um camarada místico? Você sabe que tem de tudo, né? Tem crente místico, a gente muitas vezes critica as outras religiões, mas nós somos místicos. Que tenta crer em entidades ou forças sobrenaturais.
que acredita ser possível comunicar com mortos. Quando eu me converti, eu tinha 20 e poucos anos, e foi muito interessante a minha primeira experiência. Eu tive um acidente, eu falei com Deus, tive um acidente na minha mão, e passou um processo. Meu pai teve um encontro lá na Vila Virgínia. Nossa, fazia muitos anos que eu não falava essa história. Teve um encontro na Vila Virgínia e eu fui, e na hora que eu entrei no ônibus, o ônibus quebrou. Aí voltei para trás, falei para meu pai: não vou não, o negócio quebrou, não vou não. Não, você vai, vamos esperar o outro ônibus, você vai. Montamos no outro ônibus, chegamos lá, já estava assim, o grupo era uma escola ali na Vila Virgínia, e tinham vários grupos nas salas e com oração, né? E a hora que eu cheguei meio atrasado, eu peguei logo um grupo que só tinha senhoras. Não é molecão, a gente queria, tinha as meninas, né? Falei: meu Deus do céu, mas só tem senhora aqui e gente, sei lá, vamos ficar um pouquinho aqui, eu e meu amigo. E eu com a mão tudo enfaixada, tudo enrolado, não podia bater a mão em lugar nenhum. E de repente uma mulher fica endemoniada. E ela ficou endemoniada e todo mundo correu. E o único que não correu fui eu, porque eu não consegui correr. A perna travou. E conforme ela andava, eu andava do lado dela com a mão para trás e com a Bíblia em cima dela assim. E ela foi rastejando para o banheiro. Aqueles ladrilhinhos vermelhos, pequenininhos assim, sabe? Ela enfiava a unha nos ladrilhos, arrancava os ladrilhos um por um assim. Jesus querido. Falei: Senhor da glória. Nisso chegou o coordenador. Quando ele me tirou de cima dela, que eu tirei a Bíblia de cima dela, ela deitada, ela levantou, que ela ficou em pé assim na minha frente. Aí eles começaram a orar. Então aquilo para mim foi um up na minha fé. Falei: ô Senhor, você já está me dando uma feijoada no primeiro dia, ué. Eu estou vendo o milagre aqui. Aí aquele palestrante depois explicou que às vezes as pessoas acham que estão falando com entidades, com parentes, com amigos, mas é o próprio demônio que está enganando a cada uma delas. E é o que está escrito aqui. Então às vezes, quando você percebe alguma coisa que é mística, peraí, a palavra de Deus é clareza. As coisas de Deus são claras, objetivas. Então o místico, ele gosta do quê? De coisas ocultas, de amuletos, patuás. Você vai na casa do místico, ele tem sempre uma medalha, ele tem sempre um santinho, um São Benedito virado para a parede, com um copo de café, ou ele tem um negócio com um amuleto. Por quê? Porque ele precisa para ver, ele tem que sentir alguma coisa para que ele possa crer. E não é o nosso caso. O ceifeiro, ouça bem, irmãos, o que eu vou falar com você. Deus está falando com cada um de nós aqui nesta noite. Ele te trouxe aqui para ouvir uma palavra. Se Deus demorar mais um mês para falar com você de novo, não se espante. Você tem que acreditar na palavra de Deus. Deus não tem obrigação de falar todo dia comigo. Eu tenho obrigação de crer na palavra dEle, na promessa dEle. Tem um ditado que diz: quando Deus não está falando, Ele está me carregando. Ele não nos abandona, Ele não te deixa sozinho, Ele não te desampara. Não há dificuldade, não há problema que Deus não esteja presente na nossa vida. Nós não precisamos sentir arrepio, calafrio, nada. Eu só tenho que acreditar, só acreditar. Você acredita no teu ministério, no que Deus está vendo com você aqui hoje? Acredita, acabou. Mas eu precisava que Deus me confirmasse. Lê a Bíblia, queridão. Lê a Bíblia, fala com o teu pastor. Você chega para tua mãe e fala: mãe, eu estou com uma dúvida se sou filho da senhora ou não. Você me pode mostrar a certidão do nascimento para ver se eu sou filho da senhora mesmo? Nós fazemos isso com Deus. Não precisa. Geralmente místicos creem
em coisas religiosas, em misticismo, em folclore, acreditam em doutrinas fora da palavra de Deus. Tem um amigo, eu gosto muito desse camarada, e ele me disse assim: Dimas, eu vou para a Índia. O que esse cara vai fazer na Índia? Eu vou deixar o carro com você, você vai arrumar o meu carro, fazer uma funilaria, eu tenho que fazer, e eu vou voltar semana que vem, eu passo e pego o carro, beleza? Beleza. Eu estou passando aí da tua firma, você me leva no aeroporto. E é 3 minutinhos. E quando eu entrei no carro, falei: Deus, o que eu falo para esse cara? Eu falei para ele: irmão, cuidado com o folclore do lugar que você vai, não faça pacto de sangue, não acha que é brincadeira o que você vai ver ali. Estrangeiros vêm para o Brasil, vai na Bahia e tomam passes, e vão em terreiros filmar. Não é brincadeira, o diabo não brinca. O diabo não brinca. Aquilo que você não conhece, não entra. Em João 6,40 diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Só seremos transformados se Jesus habitar em nós. Mais uma classe que encontramos aí na seara: os religiosos. Este é enganado por ele mesmo, porque ele mantém tradições. Não, a minha avó orava assim, e eu sigo a tradição da minha avó. Esses dias eu encontrei um camarada aí, a gente deu até um pega, porque ele é do Santo Reis, não tem nada contra, também não tem nada a favor, mas eles enchem o caco de cachaça e fica tudo doido, porque meu avô tocava, meu pai tocou, e eu vou continuar tocando, e eu falei: querido, isso que a palavra de Deus fala disso aí? É tradição que não funciona. Atrás de uma aparente religiosidade tem droga, tem bebida, tem vício, tem tudo, tem idolatria, tem tudo que não presta. A Bíblia é clara, a clareza da palavra de Deus. Tudo que você faz por obrigação, você é obreiro, glória a Deus, hoje é dia de culto, levanta de manhã e fala: Senhor, aleluia, chegou o dia, amém, de eu ter uma conferência com o Senhor. Glória a Deus. Você não pode falar: puxa, eu tenho que ir no culto hoje, estou atrasado, cheio de problemas, se eu não for, o pastor vai achar que eu não fui, que eu não quis, oh meu Deus. Você não serve, irmão, você não serve. Você é patrão, seu empregado chega e fala assim: patrão, pode desculpar, mas eu só vim hoje, porque eu preciso da grana, porque para aturar o senhor aqui, nossa, está tão cansado que ele fica em casa. Esse cara serve para trabalhar na empresa sua? Então aquele que vem servir ao Senhor com alegria, aquele que vem para o culto desanimado, sabe, com vontade de não vir, não adianta, irmão. Mas como é que eu faço? Ora, porque existe uma luta do que está interno em você, que é o Espírito Santo, da tua carne. E quando a tua carne começa a vencer, o Espírito começa a se apagar dentro de você, porque a carne fala mais alto. Mas quando você castiga a tua carne, peraí, vontade, fica na sua, eu vou servir o meu Senhor, eu vou buscar uma palavra, eu vou congregar com os irmãos. Às vezes a palavra nem é para alimentar tanto você, mas a tua presença e o abraço que você dá no teu irmão é o que vai fazer a diferença para ele. Você é importante na igreja, você é importante para Deus. A família nunca é completa se você não vem. Qual família que faltando um filho na hora do almoço está todo mundo feliz? Puxa, filho, está faltando filho.
Assim é o culto. Aqui é conferência com Deus. Porque se cremos, 1 Tessalonicenses 4,14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o ressuscitará. Por que eu citei esse texto? Por causa da religiosidade. Dormem, não tem intercessão de homens, ninguém precisa interceder por você. Minha mãezinha morreu, ela está lá no céu olhando para mim. Mentira! Tá não. Quem olha por você é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele. De quem que eu dependo? Dele. Porque Ele pagou o preço pela minha vida. Eu preciso dele. Só dele. Mas outro. Não. Às vezes você está no campo e você vai orar para um enfermo, porque, irmãos, orar por enfermos é maravilhoso, porque Deus opera. Mas tem um detalhe com Deus que você sabe quando lê a Bíblia: Ele não divide a sua glória com ninguém. Não divide. Às vezes a gente vai orar para as pessoas e elas falam assim: então, irmão, eu já pedi para todo mundo orar para a enfermidade da fulana. A senhora pediu? Ela pediu. A senhora pediu para o espírito, a senhora pediu para o santo fulano de tal do católico, a senhora pediu. Então a cura acontece, para quem vai a glória? Então Deus silencia. Então deixa claro: eu vou orar pela senhora. A senhora tem que pôr uma coisa na cabeça: o nosso Deus tem poder para curar o câncer, curar a enfermidade, para mudar a sua vida, para curar a AIDS, para ressuscitar mortos. Nosso Deus faz tudo, mas a glória é dele. Ele não divide a sua glória, é só dele. A senhora entende? Então quando nós esclarecemos, mas se ela ficar chateada, meu irmão, ninguém fica chateado com a palavra de Deus, e se ficar, o Espírito Santo resolve com ela. Nós estamos aqui para ser claros com a palavra de Deus. Eu falo que o jovem rico, ele não deu muita sorte, que se ele pega um pastor de hoje, talvez não tinha acontecido, aconteceu. Mestre, eu dou o dízimo, eu sigo a lei. Meu pastor, eu sigo a lei, eu dou o dízimo, o que eu tenho que fazer para herdar? Querido, continua vindo na igreja, entendeu? Dá uma oferta aí, ajuda os pobres, e vamos caminhar junto. Era isso que nós íamos falar hoje, para aquele camarada lá. Mas Jesus falou para ele assim: vende tudo, larga tudo, e me segue. O que ele fez? Virou as costas e foi embora. Mas a sua pregação é dura. Dura é Jesus, eu ainda sou leve, querido. A palavra não tem meia conversa. Ou é, ou não é. Ou é quente ou é frio. Não tem meia conversa. Você é obreiro ou você é seara? Você é ceifeiro ou você é seara? Você está no mundo para receber ou você está com Jesus para dar? Aqueles estão se apostatando da fé. Isso é bíblico, isso é terrível, isso é triste. Por que as pessoas abandonam a igreja? Porque as pessoas não estão olhando para Cristo, estão olhando para homens. Quando você olha para homens, você abandona a congregação. Eu não estou mais contente, não estou gostando dos hinos. Os hinos não é para você, meu irmão. As músicas não são para você, o louvor não é para você. Você vem para agregar, não é para você, é para Ele. Então, quando nós entendemos isso,
e oramos, não nos apostatamos da fé. Aqueles que abandonam as congregações, desmotivados, decepcionados com homens, com líderes, com pastores, embora que alguns são aproveitadores, sufocam as ovelhas. Os desigrejados, não, para quem no culto? Eu assisto online, e no online tem um abraço, tem o calor, tem o corpo junto? Não. O online é para você ouvir depois. Essa palavra de hoje eu ouvi mais 2, 3 vezes, pegar detalhes. Está gravando para isso. Mas você precisa estar aqui, abraçar a ovelha, tem que sentir o cheiro do pastor, o pastor o cheiro da ovelha. Você tem que abraçar o irmão. Às vezes a gente chega àquela porta de coração tão machucado, tão ofendido pelo mundo, porque lá é só pedrada, irmão. Só tem pedrada lá fora. E quando você entra para aquela porta ali, o irmão dá um sorriso e te dá um abraço. Irmão, não tem preço. Não tem preço. Ovelha cheira ovelha. Pastor cheira as ovelhas. Em 1 Timóteo 4 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Veja bem, ele não está falando que ele está abandonando a Cristo, abandonando a fé. Qual que é a diferença? Se ele ficar só no Cristo, ele está na religiosidade. Quando ele está na fé, ele está no calor da igreja. Precisamos estar no calor da igreja. Mas eu creio em Deus, o diabo também crê. E qual o problema? Eu conheço uma pessoa que ela parou de ir na igreja, mas ela deposita o dízimo. Ela vai lá, ela não vai na igreja, ela só vai no dia para depositar o dízimo, porque ela quer a bênção. Oh, misericórdia. Quando ele me falou isso, eu falei: meu Deus, tem misericórdia dele. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Precisamos ficar alertas, tanto conosco como com o próximo. Você vê teu irmão, não veio nessa semana, não veio na outra, liga para ele, porque ele vai fazer isso por você, e um faz pelos outros. Doutrina de demônio é tudo aquilo que afronta a palavra de Deus, tudo aquilo que é acréscimo dentro da palavra de Deus, que a Bíblia não menciona. Irmãos que não olham somente para Cristo, e se preocupa com homens, e se decepciona com homens. E a próxima classe é aqueles que estão na ativa. Eu, você, estamos na ativa. É para nós agora. Chegou a nossa vez. Os que trabalham na obra vestem a camisa com ou sem ministérios. Motiva o pastor. Não sente ciúme do ministério do irmão. Puxa, agora ele está pregando, hein? Nossa, ele está agora profetizando. Oh, meu Deus. Sente alegria com o crescimento do irmão. Vida em arrependimento, motivado a perdoar constantemente, atento à palavra de Deus. Esse é um ponto fundamental. Atento à palavra de Deus. O que Deus está falando com você, como Ele está orientando o culto, o pastor, a igreja. Se alegra na tribulação, fiel mesmo na perseguição, e ama o seu próximo. Vamos perder um minutinho aqui. Você ama o teu próximo? Ou você ama o teu irmão? Tem diferença? Tem diferença. Teu irmão comunga da fé com você, frequenta os lugares que você frequenta. Teu próximo
um desconhecido. Rodoviária de São Paulo, que está bombando de gente. Aí você tem um número, seu número é 850. Aí fala no microfone lá, o número 850. Você fala, sou eu. Vai lá e dá um beijo, um abraço e diz que ama o teu próximo. 851. Pode ser uma prostituta, pode ser um traficante, pode ser um bandido, pode ser um homem bonito, pode ser uma pessoa feia, é o próximo. E Jesus fala, ama o teu próximo. Samaritano não conhecia aquele homem que foi espancado, nunca viu. Colheu aquele homem, curou suas feridas, levou na pousada e falou, olha, eu não o conheço, eu estou de passagem, eu vou te deixar um dinheiro, cuida dele, quando eu voltar eu pago a diferença. Isso é amar o próximo. Por quê? Porque se você aprendeu a amar o próximo, você não vai sentir rejeição de pregar o evangelho a ninguém. Mesmo que ele está na sarjeta, ele está bêbado, não importa, não importa. Tem muitos macumbeiros hoje aí que estão servindo ao diabo, que tem seu nome escrito no livro da vida, estão aguardando um momento oportuno para levantar entre os mortos. Muitos eleitos aí no mundão aí, na seara, esperando um momento oportuno, e nós temos que ir até eles. A palavra é do Senhor. Eu venho em nome do Senhor para te falar, Jesus te ama, Ele quer a sua vida, tá? Obrigado, tchau. No outro dia você volta lá, ó, tenho orado por você, eu sei que você não vai na igreja, eu sei, não me importa, mas Jesus te ama, Ele quer você, e o Espírito Santo vai trabalhar naquelas palavras, você pode ter certeza disso. 1 Tessalonicenses 5, 23, 25. E o mesmo Deus que vos santifica em tudo, o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama, ao qual também o fará. Irmãos, orai também por nós. Quem está falando isso? Paulo precisava da oração da igreja, o pastor precisa da oração da igreja, a família pastoral precisa da oração da igreja, o grupo de louvor precisa da oração da igreja, você precisa da oração da igreja. Nós somos um corpo, todo ele bem ajustado. No Evangelho de João, que nós lemos lá em cima, eu não sei como é que é o tempo aqui, mas beleza, vou aguentar mais um pouquinho aí. No Evangelho de João, que nós lemos lá em cima, Jesus chama os seus discípulos. Eu quero fazer uma pergunta para você e para mim nesta noite. Como é que você se considera? O que você é de Jesus? Você é discípulo? Você fala assim, eu sou discípulo do Senhor. Você é um seguidor? Você é filho? Você é um adorador? Você é servo? Ou você é que nem Paulo? Eu sou escravo. Eu tenho notícia para te dar, tudo é a mesma coisa. Estão todos no mesmo nível. Todas essas palavras que nós gostamos de usar, significa que estamos aqui a serviço do Senhor, e não há diferença de um para o outro, todos são iguais. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão. Mas quando você reconhece o sacrifício de cruz,
a remissão vem sobre a sua vida. Em João 17 fala assim: santifica-nos na tua verdade, e a tua palavra que é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviarei. Então, nós somos ceifeiros, estamos sendo enviados, por amor ao Evangelho, levamos a boa nova. Se você é um cristão e não faz a sua parte, não proporciona a palavra ao próximo, não leva a mensagem, você não serve para nada. Você é aquela figueira que só tinha folhas e não tem frutos. A partir do momento que você passa a servir ao Senhor, a sua vida tem de mudar, os seus objetivos têm de mudar. Mas agora eu aposentei, então eu já sei, conheço a Jesus, eu quero arrumar uma casinha lá no topo do morro, bem isolado, e morar quietinho lá. Você vai ser um inútil lá. Ou então eu vou alugar um rancho, vou morar lá num rancho, vou ficar pescando quietinho e vou ficar quieto. É outro inútil lá. Se você não propaga a palavra de Deus, você não serve. Eu enviei ao mundo, o Senhor te tirou do lamaçal do pecado, para quê? Para que você o adore e leve a boa nova. Eu tenho a segunda parte aqui, eu vou gastar 15 minutos, posso? 15 minutos? Agora a gente vai entrar num assunto de legalidade, a gente vai aprofundar um pouquinho mais a nossa conversa. Eu vou resumir, eu nem vou ler aqui, eu vou resumir para a gente gastar só os 15 minutos, que eu ia dar texto e a gente ia acompanhar uma linha de raciocínio. Existe um mundo visível e um mundo invisível. Existe o material, existe o espiritual. A necessidade de haver uma legalidade entre os dois. Sempre há uma legalidade entre os dois. Nós somos espiritual e material. O que é a matéria? A matéria é o barro que Deus moldou no jardim do Éden. E o espiritual é o sopro da vida que Ele nos deu. A nossa família é a família material. Seu pai, sua mãe, seus filhos. Existe um elo de sangue na tua família. Então o que acontece? Você tem um irmão, um filho que está desviado ou que não está no caminho do Senhor. Você tem legalidade no mundo espiritual, como pai, como sangue dele, de orar por ele e repreender o que está na boca dele. Por exemplo, o seu filho não chegou em casa, você sabe que ele está na droga. Então quando você dobra o joelho e fala: Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo na boca do meu filho, que é o meu sangue, todo o sabor da droga. Você tem legalidade para isso, porque é sangue do seu sangue, é da tua linhagem. Você pode fazer isso com o teu filho, com tua tia, tudo que é da linhagem do sangue. Como é que você prova isso, Dimas? Vou te provar. Quando o homem casa, ele não é nada da mulher dele, ele não tem sangue da mulher dele. Ele é um DNA, ela é outro DNA. O filho tem o DNA dos dois, mas o casamento não. Aí a Bíblia diz o quê? E eles se tornarão uma só carne. Então a palavra de Deus deu legalidade ao casal de se tornar um. Entendeu? E aí? Então nós temos legalidade de orar pela nossa casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque todo mundo é bonzinho? Não, porque alguém orou e intercedeu por isso e colocou na brecha. Então você é um ceifeiro, você é um intercessor. Você vai cuidar da seara do mundo,
vai, mas a tua casa tem que estar orando por ela também. Tem uns que não vão ouvir, não adianta, irmãos. Tem pessoas que só por Deus, entendeu? Mas faça a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Senhor, meu filho está desviando, minha filha está desviando, minha esposa não quer vir. Você tem legalidade. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo pensamento, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Isso é palavra de Deus, isso é bíblico. Uma outra oportunidade, a gente pode entrar em assuntos aqui, puxar o que está escrito aqui para a gente entender dentro da palavra de Deus. Mas dentro do resumo, por causa do horário, nós vamos ficar nisso aí. Quando você vem para a igreja, você é agregado à família de Cristo. Jesus estava pregando no templo e chegaram para ele e falaram assim: mestre, sua mãe de sangue e suas irmãs de sangue estão lá fora, te procurando. O que ele respondeu? Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos, senão estes que ouvem e praticam a minha palavra? Então, quando você entra para a família de Deus, no sangue de Cristo, você faz parte da família espiritual. Então, a mesma legalidade que você tem com o teu pai, com a tua mãe, o pastor, e você tem com o teu irmão de fé. São legalidades que a palavra de Deus nos dá. Por isso que tem a autoridade em nome de Jesus. O nome não é só a pronúncia, que virou um jargão, né? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não é isso o caso. O que nós estamos falando aqui é da legalidade espiritual. É algo profundo. O diabo, ele não precisa ouvir você falar o nome. Ele tem que reconhecer que você tem legalidade no sangue de Cristo. Então as coisas mudam. Porque o diabo não sai com barulho. E você nem sabe se ele saiu ou se ele está. Mas dentro da palavra de Deus, na legalidade com isso, você começa a entender o que o Espírito de Deus está falando. A revelação da palavra, a legalidade no sangue de Cristo. Então isso são coisas que mexem com a gente, que vai trazer uma maturidade diferenciada dentro da casa de Deus. Eu ia falar da linhagem de Jesus, entendeu? Da linhagem para chegar até Maria, mas vamos ficar por aqui, vamos parar por aqui. Dá para você entender, medita sobre isso. Você está aqui na igreja dentro de uma legalidade, num sangue que une eu e você. Nós somos o mesmo corpo. Assim como era que eu sou da minha mãe lá em casa, eu sou com você aqui dentro. Todo membro bem articulado. Ele está falando da igreja, da noiva, do corpo de Cristo. Então a responsabilidade de estar aqui é imensa, tanto para os que vêm, como para aqueles que já estão. Então, quando o Senhor desperta alguém lá fora, para agregar aqui dentro, é como você recebeu uma transfusão de sangue. Você está recebendo alguém que o Senhor está lavando lá, trazendo limpo aqui para dentro. É mais um membro encaixando no meu corpo. Então isso no mundo espiritual mexe com o inferno. Irmãos, nós não estamos brincando de ser crente, que não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é vir no culto, com a sua roupa bonita, sentar ali e virar as costas e ir embora. Ser cristão não é brincadeira, não é ser religioso, não é ser místico. Ser cristão tem que abraçar a bronca. E Deus não tem obrigação de falar comigo todo dia. Eu tenho de falar com Ele, Ele não tem de falar comigo. Eu tenho que crer na promessa. E acabou. E o altar, quando o Senhor prepara a palavra, ou que vai o pregador, Deus sempre dá a mensagem. Fica atento. Atento.
Amém. Se eu for falar, não vai longe aqui, vamos parar por aqui, né? Vamos ficar de pé, curva a tua cabeça, eu quero orar. Aleluia. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor nos alimenta com palavras que mexem conosco, Senhor. Pai, não permita que o inimigo tire nenhuma palavra, confirme no coração dos irmãos, que o Espírito do Senhor nos revele a cada vez mais, nos dê maturidade, nos dê intimidade, que essa palavra traga um amor maior pelo irmão do lado, porque ele é sangue do meu sangue, Senhor, no sangue lavado na cruz. Obrigado porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. O Senhor está conosco todos os dias. Muito obrigado, que a tua graça, que a tua misericórdia permaneça conosco, permaneça com o pastor Vair, permaneça com cada irmão, cada família aqui representada, que o Senhor visite, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê a autoridade no nome de Jesus, para cada um de nós, Pai. Muito obrigado pela tua graça e pela oportunidade de eu estar aqui. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.